Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos de novo ao nosso ciclo de conferências sobre configurações da vitimização que estamos organizando no marco do projeto sobre judicialização da violência doméstica e Covid-19, financiado pela CAPES, e também como parte da comemoração dos 50 anos do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje temos na terceira mesa que hemos intitulado Processos Críticos à Vitimização e estamos muito contentes de ter conosco a professora Anne-Marie Lossuncy, que tem uma extensa trajetória de trabalho de campo na Colômbia e o que eu entendo recentemente uma pesquisa em Europa Oriental que hoje nos vai apresentar um pequeno apartado. E a professora Caterina Hatzakidi, da Universidade de Turingia, Tunenberg. Ela é postdoc senior. Tubinga, Como sí. é? No Turingia, Tubinga. Tubinga. Ok, espanhol antigo. E ela é postdoc senior dentro de um projeto sobre populismo e teorias da conspiração. Realizou trabalho de campo no norte do Brasil, no Maranhão, com comunidades quilombolas, e hoje em dia está fazendo pesquisa com setores conservadores autointitulados bolsonaristas, ou pelo menos simpatizantes do bolsonarismo aqui no Brasil. Voy a retomar algunos de esos puntos al final de las presentaciones para dar paso a la presentación de la profesora Caterina Hatzakidi, que nos acompaña desde Alemania, con una presentación sobre su investigación más reciente dentro de grupos de carácter conservador brasileños. Su presentación es Orgulho Sim, Vitimização No. Superación, esfuerzo y construcción de carácter entre conservadores brasileños. Muchas gracias, profesora Catarina, por su disposición, por acompañarnos y la palabra es suya. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias primero a profesora Anne-Marie. Es realmente muy difícil arrancar ahora después de esa presentación tan fascinante y cambiar totalmente de registro, de periodo, de continente, de todo. Pero bueno, voy a intentar hacerlo. También antes de empezar, quería agradecer a Marco y a profesor Teófilos por la invitación. Es una inmensa alegría estar aquí y compartir ese espacio con ustedes. Y bueno, muy feliz por estar en esta conversación y espero poder seguir, acompañar las próximas sesiones y mantener ese intercambio muy estimulante. Sigo con mi presentación. Voy a compartir mi pantalla y voy a cambiar a português. Ok. Tá. Dá para ver bem? Tá. Sim? Ok, perfeito. Así, Caterina. Ok. Hum, ok. Bem, como é bem sabido, como também acabamos de ouvir bem agora da professora Marie, o conceito de vítima muitas vezes vem acompanhado de ambiguidade, ou mesmo de conotações pejorativas. O estigma ligado às construções de vitimização é parte da razão pela qual mesmo aqueles que se autodescrevem como tal geralmente o fazem com certa relutância ou de forma condicional. A apresentação de hoje, porém, traz à tona perspectivas sobre vitimização que não parecem, pelo menos à primeira vista, ter uma relação ambígua com o conceito. Emitidas amplamente pelos meus interlocutores, essas perspectivas criticam, se opõem ou negam as identidades de vítima de outros em outros e, ao mesmo tempo, rejeitam veementemente a possibilidade de atribuí-las a si mesmos.
Não porque as pessoas com as quais conversei neguem o sofrimento infligido, mas porque consideram a vitimização uma atitude equivocada em relação à vida. Essas pessoas acham que ser vítima é ser passivo e estar preso em um impasse contraproducente. Elas, por outro lado, consideram sua postura antivítima como uma atitude de responsabilidade em relação à sociedade, por não reclamar nem pedir nada, e ainda uma postura voltada para o futuro. Há um forte sentimento antivítima no bolsonarismo, como sabemos, que muitas vezes é expresso como uma rejeição virulenta do que muitos chamam de vitimismo, ou mimimi, como é chamado de maneira coloquial o choramingar. Essa depreciação da vitimização é geralmente entendida pelos críticos como uma atitude de culpabilização da vítima e tem sido discutida em relação a seus ataques ao estado de bem-estar social, sua promoção da meritocracia e como um subproduto das afinidades machistas do bolsonarismo. Afinal, o próprio ex-presidente deu muitas declarações nesse sentido, como quando, por exemplo, repreendeu os brasileiros por quererem se proteger contra a Covid, exigindo que o Brasil deixasse de ser um país de maricas e enfrente a pandemia. Ou quando, em sua primeira campanha presidencial, ele reclamava dos quilombolas, que, nas palavras dele, o mais leve entre eles pesava 7 arrobas, por não fazer nada, enquanto mais de 1 bilhão por ano era gasto com eles. Isso foi dito em 2017. Nesta apresentação, no entanto, quero avançar um pouco mais na discussão crítica da vitimização, trazendo dados etnográficos da minha pesquisa de campo com apoiadores de Bolsonaro. Ainda que de forma provisória, já que esse trabalho segue em andamento, proponho que o discurso anti-vítima não é um mero backlash, ou seja, ele não é uma simples reação ao que alguns percebem como reivindicações excessivas ou contraproducentes das vítimas. Meus interlocutores que se autodenominam conservadores pertencem a diferentes grupos etários, étnico-raciais, de gênero, socioeconômicos e geográficos no Brasil. No entanto, todos eles compartilham uma aversão à identidade de vítima, que eles geralmente veem como negação de agência, como desempoderamento, uma condição de passividade ou até mesmo de desamparo voluntário. Ao mesmo tempo que denunciávamos muitos casos de uma suposta vitimização da sociedade, desde o Bolsa Família e o processo transexualizador até as políticas afirmativas e o devido processo legal, eles também exaltavam um patamar moral elevado, que era usado como contraponto ao que descreviam como moralmente condenável. Ao apontar para essa base moral mais elevada, meus interlocutores muitas vezes se referiam a certas vítimas que essas sim podiam ser reconhecidas como tal. Nesse sentido, meus interlocutores promoviam o que é Alison Cole, só um instante para achar como voltar, ok. Eu não consigo visualizar, ok. É, vocês conseguem ver bem agora Agora, sim, né? agora sim. Ok, perfeito. Agora também seguem, sim? Ok, bem. Não, ficou na diapositiva Alison Cole. É isso? Isso, Ok. perfeito. Perfeito, obrigada. Então, nesse sentido, meus interlocutores promoviam o que a Alison Cole, no seu trabalho sobre o movimento conservador norte-americano, chamou de culto da verdadeira vitimização. Como ela demonstra, a partir da década de 80, o movimento conservador estadunidense promoveu 3 arquétipos de sofrimento: a vítima do crime, a vítima da discriminação reversa ou de outras políticas progressistas e o feto abortado. Para essas legítimas vítimas,
Assim como para qualquer pessoa em sofrimento, a posição nobre era estoica, suportar a dor discretamente e superá-la. Afinal, não há dignidade em demonstrar fragilidade. O que meus interlocutores valorizam e, portanto, associam a essa posição moral elevada, que serve como uma bússola moral para o comportamento correto, é uma abordagem de vida que aguenta e supera as dificuldades. Havia um consenso entre eles de que a vida pode ser difícil e, portanto, cada um de nós tem sua própria história de dor e sofrimento. Ou seja, o sofrimento era visto como universal e, portanto, não como algo a ser transformado em política ou em elemento de distinção, reivindicação de estatuto especial ou de divisão entre grupos. Nesse sentido, a formação de um caráter forte era essencial, e isso estava ligado na criação e nos valores inculcados por meio da educação familiar. Vejamos Carlos, por exemplo, um interlocutor de 50 e poucos anos que mora na Zona Norte. Ele é arquiteto, abertamente gay e devoto do Santo Daime há mais de 25 anos. Então, acho que no final teria sido mais prático se você fizesse isso, Marco, porque eu estou. Quer que eu passe a diapositiva desde aqui? Pode ser? Pode ser. Vou parar aqui que está sendo complicado para mim. Só um Desculpa. segundinho, então. Sim. Vou já começar a ler o trechinho. Ah, Aí dá não. para ver? Sim, sim. Então, esse aqui? Isso aqui, Perfeito. perfeito, muito obrigada. Então, ele diz: o Daime libera muita gente, né? Do álcool, do vício, do cigarro, de não sei o quê. O Daime realmente é um santo remédio. É o que o pessoal fala. E quando você faz 10 anos de terapia, com um copo de Daime você já clareia tudo, né? É um espelho espiritual. É um negócio assim que você sabe, você se conserta. Porque o Luiz era policial e conheceu a Jéssica. A Jéssica era do Daime. Aí o Luiz começou a namorar a Jéssica, que não sei o quê, papapá, papapá. E o Luiz era aquele cara de bater em bandido, de pegar blitz, assim, o cara tava com cigarro de maconha, baixava porrada no cara na rua. Então ele botava no camburão, não sei o quê. Aí o cara era ladrãozinho, metade do roubo ficava com ele, dividia pelos colegas. Um mau policial, grosso, estúpido, entrou pro Daime. Cara, ele não aguentou. Ele começou a ver todas as barbaridades, a falta de ética, da educação, de violência, de não sei o quê, o ser humano deplorável que ele era. Saiu da polícia. Aqui eu interrompo para perguntar o seguinte: se o bolsonarismo também prega esse tipo de violência contra bandido, como ele concilia? Próximo slide, por favor. Eu concilio pela criação que eu tive e pelo meu padrinho, que era exemplo. Foi uma criação assim muito ferrenha, muito pum, escreveu, não leu, pau comeu. E o meu padrinho era delegado de polícia, irmão da minha mãe. A gente era pequeno, de vez em quando passava lá conversar com a minha mãe. Primeira coisa, ele tirava a arma, botava em cima da geladeira, longe do meu alcance, longe do alcance do meu irmão. A gente era pequeno. E aí conversa vai, conversa vem, eu ficava escutando as histórias dele, né? Aí ele contava as histórias, tipo, pegava o bandidinho que roubou uma senhora na rua, bateu na senhora, jogou a senhora no chão e pegou a carteira, pegou o dinheiro. A polícia conseguiu pegar ele, levar para a delegacia. Ai de menor, não pôde prender, não pôde prender, mas dava uma coça no moleque, que o moleque ia pensar duas vezes antes de roubar uma outra velhinha, entendeu? Era toalha molhada, era paulada na sola dos pés, dava uma coça no moleque a noite toda e soltava porque não podia aprender, que era de menor. Pode passar para o próximo, por favor. Hoje em dia, a professora, se levantar a voz para o aluno e o aluno reclamar com a mãe, a professora é processada. Se a professora dá um beliscão, puxão de orelha na criança, a professora é processada. Se um policial dá um cascudo, um safanão no bandido, o policial é processado. Então, inverteu muito esse tipo de coisa. O que é violência? O que não é violência? O que pode? O que não pode? Cara, eu sou muito mais afim de dar uma coça num moleque desse do que direitos humanos,
a vítima da sociedade. Não, isso não existe, entendeu? Então eu vejo o Bolsonaro muito assim. Ele era um cavalo, um ogro, mas ele era muito correto. Ele era muito correto. Acho que ele pensa como eu penso também. Hoje em dia, coisa do trânsito. O cara bêbado vai sair de uma festa, não sei o quê, atropela, mata. O cara faz audiência de custódia, sai, pega uma indenização. Ele enfrenta nada. E a pessoa que perdeu um pai de família, que morreu por causa de um bêbado, entendeu? Inconsequente, que estava dirigindo e matou a pessoa. É crime, é assassinato isso. O cara pode matar 3, 4 vezes assim, que o cara sempre sai. Então eu acho que a justiça está muito invertida, está muito maleável, está muito a favor de bandido, entendeu? E esse negócio de direitos humanos, isso é vítima da sociedade, que blá blá blá, não. Para mim, agressão, violência, nunca, em momento algum. Mas sabe o que que eu acho absurdo? É defender bandido. Agora vamos ouvir da Jussara, outra interlocutora de 40 e poucos anos, que trabalha na Corregedoria Geral da República. Estava compartilhando comigo sua frustração com o sistema judiciário e seu suposto ativismo. Pode passar para o próximo. Isso, obrigada. O país é uma bagunça, ninguém respeita a Constituição. O Renato Russo já falava isso em 95, você está entendendo? Se o cara não respeita a Constituição e ele é a expressão máxima do poder judiciário, aí quem vai respeitar? Porque o juiz Eco aí de primeira instância vai dar o que quiser. Eu não fui com a tua cara, mas eu sou a vítima. Fui assaltado. Não, solta o bandido aí. É assim que funciona. Aí inventaram a custódia. Tem que ter um juiz para cada bandidinho que você prende. Tem que ir na frente do juiz. Não tem nem juiz para isso, mas tem que levar. Por quê? Por que que não leva a vítima para ver se foi lesionada, se machucou, se foi ferido? Não, leva o bandido para ver se ele está inteiro, se ele está intacto. E aí, seus direitos foram atendidos? Nesses dois casos que acabo de apresentar uns trechinhos, a vítima do crime é descrita em total contradição com aquele com quem a sociedade supostamente se preocupa, aquele que na realidade é o perpetrador, enquanto a verdadeira vítima é deixada à própria sorte, sem assistência e sem cuidados. A ideia aqui é que os direitos humanos e o devido processo legal estão protegendo e inventando desculpas para os criminosos injustamente retratados como vítimas da sociedade, enquanto as verdadeiras vítimas enfrentam a injustiça. E a viúva da pessoa morta, outro interlocutor estava me perguntando. A viúva é deixada sozinha para cuidar dos filhos, enquanto a família do bandido recebe pensão porque ele está preso, ele concluiu. Em seu relato, Carlos faz distinção entre os atos de um bom e de um mau policial. O primeiro repreendendo violentamente, mas supostamente de forma branda, um pequeno criminoso, e o outro se tornando um criminoso ao abusar de sua autoridade, maltratar excessivamente pequenos ladrões e roubar as drogas apreendidas. Disciplina, uma educação dura, ferrenha, nas palavras de Carlos, como a que ele recebeu em casa, são as maneiras corretas de incutir qualidades valiosas para futuros cidadãos corretos. A questão da responsabilidade individual é central e fica evidente neste trecho de outra conversa com Jussara. Vamos para o próximo, por favor. As pessoas têm que ter um projeto de vida, mínimo que seja. Você tem que ter alguma coisa para você alcançar, o mínimo que seja. Eu não sou contra nada e contra ninguém. Eu acho assim. O cara falou assim: eu adoro ser porteiro de prédio. Meu filho, vai fundo, seja porteiro de prédio. Se você gosta daquela vidinha, rotina controlada, ter os amigos, cumprimentar um morador, é uma profissão super digna. Agora, só não venha lá na frente reclamar da vida porque você se acomodou como porteiro. Não venha botar a culpa nos outros, porque tem gente que não faz o mínimo de esforço e joga a culpa em todo mundo. Ai, essa sociedade. Sociedade, então, cara, é fácil xingar a sociedade. Ah, essa sociedade, a sociedade. Mentira, gente. Cada pessoa é um universo. E eu pergunto, depende do esforço de cada um? Ela responde: eu sou dessa tese. Acredito muito no esforço pessoal das pessoas. Acredito muito que eu vejo o meu, o da minha mãe. Minha mãe criou 3 filhos sozinha, cara.
três filhos sozinha. Mas não tem nenhum impedimento estrutural, eu pergunto. Então, eu sou. E ela me responde: o cara da favela? É, por exemplo. Passamos para o próximo, por favor. Tá, o cara na favela. Aí eu acredito que dentro da favela, agora não, agora está todo mundo subjugado ao tráfico. Às vezes um garoto desse vai ser escolhido para trabalhar no tráfico. Tá, ele é pequeno, ele ainda não tem vontade própria e é ameaçado. Você vai ficar ali, vai vigiar e o cara já ameaça ele, a mãe, a família. Essa é uma realidade, sim. Mas nada impede que esse menino, se ele realmente tiver essa índole, ele adiante, quando ele for maior, ele vai desviando, saia dali, procura outros meios, uma ajuda, ou enfim, a índole conta. A índole conta muito. Depende do que, se ele tem uma mãe, um pai que orienta, entendeu? Se ele ali está subjugado, aí é covardia. A pessoa, quando está subjugada, está numa vulnerabilidade, não tem como. Não há nada que fazer naquele momento. Mas se houver isso, se houver esse, ó, aquele ânimo, aquela vontade, a perspectiva e a vontade realmente de não viver aquela vida, com certeza ele vai achar um caminho mais adiante. Passamos para o próximo, por favor. Demanda esforço, sair de uma situação difícil, demanda sim, mas a pessoa vai achar um jeito. Agora tem uns que se adaptam e querem, ao contrário, seguir carreira dentro do tráfico. Então vão subir de posto até chegar a gerente de boca. Isso é escolha. Aí entra. Aí eu não acho que é porque ele, o cara aliciou ele, que ele tem que seguir a carreira. Eu não sei. Você não acha que tem um componente teu aí? Quando você tiver discernimento, consciência, quando você tiver a idade de raciocinar, quando você é criança, você está no mundo desse pessoal. E tem muito isso, infelizmente. Aí como que se faz? Não faz nada, nada de fazer. Mas a pessoa, ela vai crescendo, ela vai criando um desenvolvimento intelectual. Então, dependendo disso, existe uma coisa que nasce com a gente, que eu acho que é o caráter. O caráter. Você tem ou não tem? Se a pessoa tiver algum, eu acho que ela vai buscando um meio de se desvencilhar daquilo. Esses trechos que apresentei, acredito que possam sugerir que a reação de meus interlocutores não foi exatamente contra as vítimas ou seu sofrimento, mas contra a política de vitimização e as reivindicações feitas à sociedade. De forma geral, eles não negavam o sofrimento ou a violência infligida em determinadas situações ou a dor experimentada. Meus interlocutores falavam com frequência sobre suas próprias experiências de sofrimento e vulnerabilidade, experiências que poderiam ter transformado em vitimização, mas, em suas palavras, optaram por não fazê-lo e seguir em frente. Eles queriam deixar claro que também sofreram, como todo mundo, mas não fizeram reivindicações nem tiraram benefícios, não levantaram bandeira. Como um interlocutor, jovem bombeiro, que admitiu entristecido que o pai da sua namorada a obrigou a terminar com ele porque não queria que a filha estivesse com um homem negro. Meu interlocutor reconheceu essa experiência como racismo, mas ainda assim ele disse: É, mas eu não esquento a cabeça, não. Não vou me vitimizar. Ou quando outro interlocutor, também negro, afirmou que nunca havia sofrido racismo e que quando um segurança de uma loja da C&A no Norte Shopping começou a segui-lo assim que ele entrou na loja, ele estava apenas fazendo o trabalho dele. Pode passar para o último slide, por favor. Ah, não, desculpa, já no anterior, sim. É, não foi racismo. De repente, ele achou que não tinha condições de comprar aquilo, o que eu queria ver ali para comprar. Um amigo que estava comigo começou a ele perdeu a cabeça. Tá maluco? Calma, calma. Ele está fazendo, deixa ele fazer o trabalho dele. Pode querer dirigir a palavra para a gente. Da mesma forma, meus interlocutores muitas vezes relativizaram suas experiências e devolveram o político ao pessoal, ao contextualizar os eventos que lhes causaram sofrimento. O principal problema que eles tinham com a vitimização estava ligado às reivindicações feitas por grupos e indivíduos e aos supostos benefícios associados a elas, que eles consideravam injustos por criarem condições desiguais para as pessoas que, de uma forma ou de outra, enfrentam o sofrimento, mas não reclamam e não recebem nada em troca.
Uma contenção estoica da dor, do luto ou, de forma mais geral, do sofrimento era entendida como uma coisa moral a fazer. Aqueles que reclamavam de seu sofrimento eram aqueles que escolheram se tornar vítimas e, portanto, não estavam fazendo uma contribuição positiva para a sociedade, porque estavam remoendo o passado, culpavam os outros por algo que lhes havia acontecido e faziam a escolha de permanecer vulneráveis e dependentes dos outros. Para concluir a exposição, minha sugestão é pensar o discurso antivítima como um dispositivo que permite que o narrador faça conexões entre elementos heterogêneos para, por um lado, condenar uma prática que ele considera problemática e, por outro, promover uma posição moral elevada que ele e outros que pensam da mesma forma ocupam e que também incentivam outros a adotar. Embora eu não possa desenvolver esse ponto mais a fundo nessa apresentação, meu argumento é que o discurso anti-vítima faz parte de uma virada mais ampla, tanto individual quanto coletiva, que opera dentro de uma lógica de denúncia e orientação. Condenar o que é moralmente errado e indicar ou incentivar o que é moralmente certo e bom. Muito obrigada pela atenção.